Então, eu diria que hoje o Brasil, em massa, precisaria de uma sessão de psicanálise, porque você vê pessoas boas. Vamos tratar aqui de que estamos falando de pessoas boas. Totalmente. Porque a maioria é muito boa. Não. E pessoas boas que, de repente, começam a massacrar, a bater, a humilhar. E eu não estou tirando o meu fora, todo mundo acaba caindo nessa armadilha. Coisa disso. Porque, de repente, não concorda com o que o outro falou. A política está mostrando isso, assim, com uma força que a gente nunca viu antes. E as pessoas estão se degladiando, de repente, por coisas que os dois querem. Exatamente. Só que de um Mas viés diferente. Do meu jeito. Isso. O seu jeito é muito errado. Eu sou melhor do que você. Eu sou fodão, você é merda. A minha ideologia é melhor do que a sua. Isso, por aí vai. Se você não é fascista, você é comunista. Se você não é comunista, você é fascista. Se você não é direita, você é esquerda. E virou essa polarização e que nunca se constrói. Fala sobre isso. Isso é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno mundial muito ajudado pela internet e pelas redes sociais. E dentro das redes sociais, pelo algoritmo que premia o bate-boca, que premia a treta. E a treta está chamando. Ninguém quer ver sangue. Então as pessoas estão ali. Vamos olhar para esse. Um debate, uma coisa vai tirar aquela coisa. A gente volta os esportes da era romana, os gladiadores, aquilo só terminava com morte, né? Sim. Aquilo dali não terminava com um derrotado, né? Era um morto e outro vivo. Sim. Então, e esse tipo de barbárie está sendo cada vez mais premiado pelo algoritmo. O algoritmo quer ver sangue. Essa é a tristeza desse negócio. Alguma coisa vai ter que ser feita nesse aspecto. Porque um algoritmo que quer ver sangue e que transforma qualquer pessoa... Porque antigamente você tinha a sua opinião e você podia debater com o seu vizinho ou com o homem da banca de jornal ou no botequim e tal. Mas agora, a tua opinião, assim, que quer ver sangue, e você vai descobrindo qual é o barato. Você diz assim, não, vamos pensar a respeito. Que chato, não quero saber. Aí o outro diz, não, aquele cara, eu vou matar ele. Esse eu quero ver. Então, quando você descobre que o que dá ibope é querer matar, então você fala, é comigo mesmo. Então, mas eu acho, doutor, que talvez não seja o algoritmo que premie isso, mas a quantidade de pessoas que buscam acabam sinalizando para o algoritmo que aquele conteúdo é relevante e distribuindo para mais pessoas, entendeu? Mas você vê o seguinte, se você tem um algoritmo sensível à resposta e que favorece, escolhe esse tema dá mais resposta, as pessoas... Não é que o algoritmo está programado assim. Quando a pessoa quiser ver sangue, você premia. Não é isso. Na natureza humana, existe uma coisa tirânica de um querer dominar o outro. É uma das coisas com as quais a gente vive. Sim, é natural do ser humano. Basta você ver que a democracia é uma coisa... O debate democrático é uma coisa que surgiu... ontem. Na espécie humana, 2.400 anos. Era dominação até então. Até então, o governante tinha o título de tirano. Sim. Tirano não era um xingamento, não. Sim. Tirano era o título do cara. Então, existe dentro da gente essa possibilidade de você querer se sobrepor ao outro com força, você querer dominar, Mas isso daí... é, novamente, alguma coisa que você olha para... Se você tem filhos, você vai querer que os seus filhos se deem bem com os outros e que conversem e que convençam. Se você tiver uma opinião diferente, meu filho, não vai lá e soca o teu irmão. Vai lá e diz para ele qual é a sua opinião. Ele vai ouvir. Então, você, como pai, vai querer que os seus filhos se entendam. Não vai querer que os seus filhos se matem. Sim. Mas existe dentro dos filhos... a falta de expressão, de outra expressão, ele vai lá e dá um soco mesmo. Fato. É muito engraçado. Eu gosto muito de uma tirinha de quadrinho chamado Charlie Brown e o Snoopy. Então, tem uma cena que eu adoro, que é um menininho, ele olha no recreio e vê uma menina linda, ele fica apaixonado pela menina. Mas ele não sabe o que fazer com aquele sentimento que ele está tendo. Então ele vai chegando perto da menina,
fascinado, chegando perto. Quando ele está bem perto dela, ele dá um soco no nariz dela. Ele não sabia o que fazia com aquilo e aquele negócio explodiu. Então, por falta de ferramenta para expressar seu desejo de melhor, você não conhece um monte de gente que fica implicando com os outros porque não sabe dizer que gosta? Exato. Até a amizade entre os homens é muito engraçada. Sim. Os homens não dizem, pô, cara, eu te amo. Não, o cara assim, começa você a zoar. é um filho da puta. Exato, você é um filho da puta. Vai, viado, sai da minha frente, cara. Exatamente. Então, ele não é um tipo de... Ele premia o outro com a intimidade. Tipo, você é meu amigo íntimo e eu vou te sacanear. Ao ponto de eu te sacanear. Isso, é verdade. Então, ele está fugindo da linguagem amorosa porque a linguagem amorosa não tem muito cabimento ali. Entendi. Então, a mesma coisa acontece. Se você, de repente, só tem um tipo de linguagem e o algoritmo está vendo que aquilo dá ibope, ele vai começar a premiar e levantar aquela bola. E isso expande o senso comum, que, na minha opinião, e aí a sua opinião, é a antítese do pensamento crítico. Porque quando você põe todas as pessoas que buscam aquele tipo de linguagem num mesmo bloco, falando a mesma coisa, trazendo viés de confirmação para algo que provavelmente está errado, as pessoas começam a agir dessa maneira que o senhor acabou de falar para tudo de novo que tenta entrar naquela bolha. É verdade. Vai dar um soco, verdade. vai atacar o interlocutor, vai agredir. Essa é a linguagem essa é a linguagem desta bolha. Só que esta bolha é uma bolha gigantesca. Mundial e gigantesca. Que bizarro. Nós nunca tivemos um alcance desse tipo de bolha virulenta como nós estamos tendo hoje, como a internet abriu espaço para isso. Então, o que acontece? Você tem na internet basicamente um senso comum. O senso comum é não explica, porque explicar é chato. Não apresenta argumentos, porque isso demora. Nós queremos excitação constante. Nós queremos dar logo um rótulo, dar logo um xingamento, dar logo uma coisa rápida. Esbraveje. Peça sangue. Aí você vai ter sucesso na internet. Então, infelizmente, existe uma coisa que em economia se chama de seleção adversa. Seleção adversa é um processo em que se escolhe, em vez dos melhores, os piores. Vou te dar um exemplo bem claro disso, porque quando, por exemplo, o clero católico, de repente, ficou conhecido como pedófilo. Sim. A pedofilia é uma coisa gritante num segmento da sociedade que é o clero católico. Sim. Mas por quê? O que aconteceu com os católicos, especialmente com os padres, para haver tamanha incidência de pedofilia? O que houve foi uma seleção adversa. Explico. O cara é gay e tem vergonha de ser gay. Ele cresce numa família católica e diz assim, meu Deus do céu, eu estou escondendo isso dentro do armário um tempão, o que eu vou fazer com isso? É pecado. A igreja que eu sigo diz que isso aí é um pecado horrível e tudo mais. Mas existe uma profissão que, dentro da igreja, recebe muito prestígio e proíbe as pessoas de se casarem. Oba, eu vou ser padre. Oba. E aí, então, o cara vai ser padre, porque ali ele não tem que explicar porque que ele é solteiro. Já está dado, eu sou padre, eu sou solteiro. Sim. E aí, muito bem, ele vai para ser padre. E como é padre, ele está com aquilo ali guardado à custa de muito sofrimento. E, de repente, ele está, como padre, tendo acesso a um monte de garotada, que são os alunos e tudo mais. Onde é que o desejo sexual dele vai aparecer? Vai aparecer onde ele tiver meios e oportunidade, porque motivação ele já tem. Sim. Então, o que acontece é que o celibato do sacerdócio produz uma seleção adversa de padres que são pedófilos. Caramba, nunca tinha pensado assim. Pois olha só. Então, o que acontece com uma internet que premia a treta e premia a violência e premia o sangue? Ele vai dando prêmio, vai dando sucesso, visibilidade, e o senso comum
vai se formando que o quente, o barato, é você ser violento na maneira de se expressar. Que esse negócio de argumento é uma tolice. Se você for ferino, se você ferir a pessoa com suas palavras, quanto mais sangue, entre aspas, você produzir, mais sucesso, mais likes, mais visualizações você vai ter. Sim. Então, você tem com isso uma seleção adversa, não propriamente de pessoas, mas do que as pessoas têm de pior. Entendi. Então, você vai adestrando as pessoas a se expressar de maneira cruel. E a desprezar qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de parada para pensar. Isso é um problema mundial que vai ter que ser enfrentado. De alguma maneira, esse negócio tem que ser inventado. Isso está fazendo muito mal.